A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura. Opa, galera, sempre que nós lermos uma proporcionalidade no enunciado, é importante a gente escrever do lado. Então a gente tem que escrever assim, ó. Olha só, ele nos deu uma grandeza que é resistência das vigas de dado comprimento. Ó, resistência. Então ele está dizendo que a resistência é diretamente proporcional à largura. E ele já deu uma incógnita para a largura. É o bravinho aqui, ó. Então, assim, ó, a resistência é proporcional diretamente à largura B. Então eu escrevo assim, ó, B. Essa frase matemática representa essa primeira aqui, ó. Essa frase preta, ela tá aqui no português e aqui eu transformei ela na matemática. A resistência é proporcional diretamente à largura. E se ele falasse inversamente? Daí eu escreveria assim, ó. Resistência é proporcional ao inverso da largura. Seria assim. Se fosse inverso, é assim, mas não é inverso, é direto. Então é aquele negocinho ali. E ele vai falar que também é, olha aqui, ó, também é diretamente proporcional, a mesma coisa, ó, a resistência também é proporcional diretamente ao quadrado da altura, e a altura ele chamou de delta. Então eu boto aqui, ó, delta ao quadrado, quadrado da altura. Então eu escrevi essa segunda frase aqui, ó. Só que vejam que eu usei duas frases matemáticas, né? Não precisava ter feito isso. Eu teria que ter pensado, já que ele está falando uma proporcionalidade da mesma grandeza que é a resistência, ó, a resistência é proporcional a isso e a resistência é proporcional a isso, eu coloco tudo numa só, desse jeito assim, ó. Eu boto multiplicando aqui. Tudo que o enunciado falar que é diretamente proporcional, eu saio colocando aqui, ó, em cima. Daí eu boto uma próxima coisa aqui multiplicando, que também é diretamente proporcional, diretamente proporcional, diretamente proporcional. E se falar inversamente proporcional, eu colocaria embaixo. É inversamente proporcional a esse, daí bota outro aqui, ó, inversamente proporcional a esse, bota outro aqui inversamente proporcional a esse, e assim nós estaríamos fazendo todas as proporcionalidades indicadas no enunciado. Como o enunciado só falou diretamente proporcional, eu boto todo mundo multiplicando ali desse jeito. Pá e pá. É assim que é a lógica de fazer, né, transformar do português para a matemática. Esse símbolo aqui é o símbolo de proporcionalidade, que pode ser usado esse aqui ou o til, né? O til também vale. Tanto faz. Às vezes a gente está sem saco de escrever, né? Daí bota o til, mas tanto faz aqui. Beleza. Olha o que ele falou, ó. Ele disse que é para a gente considerar a resistência como sendo a letra Sierra, mas então não vou escrever res aqui, ó. Eu vou escrever direto do jeito, usando as incógnitas que ele nos deu. Ó, a resistência é proporcional diretamente a bravo e delta ao quadrado. Daí ele fala aqui, ó, a constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Cada material vai ter uma constante K diferente. Já vamos falar dessa constante aí. Então, considerando-se essa resistência, já consideramos, a representação algébrica que exprime essa relação é. Então, pessoal, olha aqui, ó. Isso aqui que nós anotamos aqui é a proporcionalidade. Proporcionalidade. E a questão não quer a proporcionalidade. A questão quer uma fórmula, que a gente pode chamar, ó, representação algébrica. Então eu tenho que transformar essa proporcionalidade numa fórmula. E essa é a técnica que eu falei para vocês, que cai bastante no Enem. Transformar proporcionalidade em fórmula é bem simples. A gente copia tudo que está desse lado, copia tudo que está desse lado, direitinho do mesmo jeito, e troca a proporcionalidade por um sinal de igual. Troca direto. Só que ia ser muito fácil se fosse só isso, né? A gente tem que colocar na fórmula a constante de proporcionalidade. Galera, toda proporcionalidade existe uma constante. E que constante é essa? Galera, por exemplo, se eu falo assim, eu falo que
Olha que interessante. Eu, no almoço, eu sempre como o dobro que a minha esposa come. É incrível. A gente vai almoçar fora, o dela sai R$ 12 o almoço, o meu vai sair 24. É claro que dá umas quebradinhas pra cima lá. Ontem mesmo a gente foi almoçar, o dela deu R$ 18, o meu deu 36. Olha só, é sempre o dobro. O que esse dobro indica? O dobro indica que a constante de proporcionalidade da proporção de comida que a gente come é 2. Um é o dobro do outro. Essa constante indica essa proporcionalidade existente. Por isso que é uma constante, é um valor que não muda. É uma proporcionalidade, é sempre o dobro. Então a proporcionalidade de comida entre eu e minha esposa é sempre 2. Eu sempre como o dobro que ela come aqui. Aqui, no caso, essa constante, ela vai aparecer na resposta, então não vai virar um número, a gente deixa ela como constante, e a questão nos deu que ela quer que use a letra K para constante de proporcionalidade. Mas eu poderia usar a letra Q, eu poderia usar a letra P, qualquer letra. A K é a mais comum. Inclusive, já teve questão do Enem que usou K ao quadrado como sendo a constante. Aí pode usar K ao quadrado? Pode, galera. Porque olha só, imaginem vocês que essa constante vale 400. Essa aqui é a constante. Só que 400 não é a mesma coisa que 20 ao quadrado. Então eu posso dizer que a constante é 20 ao quadrado. Então é um número ao quadrado. É o K ao quadrado. O K valeria 20 aqui assim. Mas é uma constante. Isso que é importante da gente saber. E esta constante vale para a proporcionalidade. Então, se a questão nos der mais de uma proporcionalidade na mesma questão, como já caiu no Enem, a gente vai ter que usar uma constante para cada proporcionalidade. Então, se ela nos desse uma outra proporcionalidade aqui, eu tinha que usar outra letra. Daí, normalmente, a próxima que a gente usa é a letra Q. Mas pode usar qualquer uma, pode usar até X, desde que não confunda com os valores já utilizados na questão. Então é importante, cada proporcionalidade usa uma constante diferente. E aqui nessa questão ainda nos deu que mudando o material vai mudar a constante também. Ou seja, essa mesma fórmula aqui, eu posso ter diferentes constantes para essa mesma proporcionalidade dependendo do material. Por exemplo, eu posso usar para madeira o K vale 3, para ferro o K vale 20. Ou seja, mudou a constante também, porque a questão falou, a constante dentro da mesma proporcionalidade pode mudar segundo o material. Beleza? Então olha aqui, vejam. Pronto, eu encontrei a fórmula, é isso que a questão quer. Resistência é KBD ao quadrado. Resistência é KBD, BD ao quadrado, KBD ao... Aqui, gabarito, letra Charlie.